Web Summit, Rio de Janeiro, aquele barulheira que estava rolando ali, mas a gente estava em evento de inovação e tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui, de Open Innovation, que é, vamos explicar o que é isso, nome bonito, né? Tá brincando do Open e o do não Open aqui, o que significa antes e o que a gente está mercado agora olhando para o Open Innovation, mas primeiro queria que você se apresentasse, falasse aqui para o nosso público sobre você. Legal, gente. Prazer, meu nome é Guilherme. Eu estou na área de inovação, aí, coordenando uma área de inovação dentro da ThyssenKrupp aqui em Campo Limpo Paulista, faz uns 2 anos já mais ou menos, coordenando a área. Mas, enfim, estamos aí dentro do ecossistema, fazemos parte aí da organização do Grape Valley. Verdade. Estamos vinculados aí a universidades, enfim, na área de inovação não tem limite, né? A gente acaba dando mentoria, enfim, muita coisa aí acontecendo ao mesmo tempo. Respirando inovação todo dia, né? Precisa. Hoje você é o head, né, da área de Open Innovation da Thyssen. E antes de lá, você estava na área de Open também, Innovation, ou estava em outras áreas? Meu background é para a parte de melhoria contínua, Lean Manufacturing. Comecei essa parte de melhoria mais contínua e a inovação me dá os passos para ir para a disruptiva, né? A inovação mais radical. Ali, né, uma consequência bem radical, mas super legal, né? Sim, também é bem bacana. A gente bateu muito papo no Web Summit que a gente estava junto e eu podia conhecer um pouco mais da área de Open Innovation com vocês lá. Vocês estavam reunidos, um grupo, né, bem grande de inovação do Brasil. Tá na pauta para a gente falar disso daqui a pouco. Mas eu queria primeiro começar com uma explicação assim, para quem ainda não teve, né, com a explicação que você me deu naquela época, o que é Open Innovation? Legal. Para falar o que é Open, o que é o Close, né? Então, assim, o que seria fazer inovação fechada versus que é inovação aberta hoje, né? Fechada, vamos pensar assim, nos anos 80, se virasse lá qualquer empresa de tecnologia, qualquer empresa de base, tá lá, Braskem quer fazer inovação. Ela vai colocar um monte de PhD dentro de um laboratório, vai estudar um monte de paper, fechado, vai estudar um monte de coisa para tentar patentear, enfim, gerar uma tecnologia diferente, aquilo ser o diferencial dela de mercado, virar business, a inovação, acho que tem que estar claro para todo mundo, não é só a ideia é virando um negócio, dinheiro, valor agregado para a população e tudo mais. Mas ela ia tentar fazer tudo às 7 chaves, porque ela ia pensar na proteção daquele conhecimento, na proteção da informação. Isso cai por terra em 2003 com o Clayton Christensen, na hora que ele começa a publicar e falar assim, olha, o caminho não é esse, é muita coisa para explorar ao mesmo tempo. Não vai dar certo, vamos gastar muito tempo, né, para chegar no mesmo objetivo. E onde que eu vou ter mais criatividade? Com 20, 30 pessoas dentro de um laboratório ou 3.000 se eu juntar uma cadeia inteira e começar a se colaborar de uma forma muito mais aberta, com culturas, pontos de vista diferentes e por aí vai. Então, aconteceu essa sacada mais ou menos nesse período onde a gente entende que assim, colaboração é de longe um dos fatores-chave para a inovação dar certo. A gente testa muita coisa, meu Deus do céu, muita gente que é startupeiro, né? Quantas vezes a gente não acaba pivotando, mudando de rota em qualquer situação? Se eu tiver mais gente dentro do barco, mais pontos de vista, com certeza eu vou conseguir fazer trocas mais rápidas, a gente vai chegar num lugar melhor, mais longe. Essa conexão, né, com o ecossistema inteiro, né? E quando a gente fala ecossistema, qualquer pessoa do ecossistema, né? Qualquer pessoa pode ser... quer colaborar de alguma forma, né? É a corporação grande com uma startup, que normalmente já está tentando trazer uma tecnologia nova, normalmente a grande maioria vai para esse lado, mas poderia ser com universidade, poderia ser com outra grande empresa, poderia ser com governo, com universidade, por aí vai. Enfim. E se a gente pensar também em investimento antes, no modelo fechado, você tinha que ter muito mais investimento, times maiores, né, mais controles. E agora você consegue, com times mais reduzidos, colaborar, né, com outras empresas ou universidades, como você falou, e chegar mais rápido ao objetivo, né? Que é a inovação no final, né?
É melhorar processo. E para quem tem aversão à inovação, né, já fala assim, a inovação é um negócio que falha, dá errado e tudo mais. Eu acho que é o inverso, né? A gente tá olhando que assim, o nível de aprendizado vem de tanto teste que a gente faz. Se você faz aberto também, em vez de fechado, você consegue testar muito mais coisas, com um ticket muito menor, com investimentos muito menores e muitas posições diferentes. Enfim, só benefícios. Isso você falou em 2003, é isso? Teve um start, a pessoa pensou, falou, vamos começar a falar diferente. Na verdade, acho que a prática em si deve acontecer há um tempo, mas a primeira vez que aparece o nome inovação aberta, né, olhar com um funil que você tenha de melhores ideias para ela chegar até uma ideia que você vai colocar grana e tentar transformar em negócio, transformar esse funil em aberto a primeira vez, 2003. 2003 é um dos relatos aí mais fortes. E quando fala de Open Innovation, sempre que a gente conversou, me vem na cabeça aquela resistência das empresas, né? Se a gente pegar empresas muito antigas, que já estão no mercado há séculos, quem sabe, décadas, né? Melhor dizendo. A parte de Open Innovation, talvez lá em 2003 era mais difícil. Hoje isso já está mais fácil dela entender, a grande corporação, de que isso é positivo para o ecossistema? Sim, mas o caminho ainda é longo. Muita coisa ainda pode ser trilhada. Se a gente for ver, 2015 aqui no Brasil o assunto começa a ganhar um corpo diferente. Até com o Itaú colocando muita grana num hub, que é o mais famoso aí do Brasil, que é o Cubo. É o Cubo em São Paulo, né? Tentando trazer mais startups para fazer conexão com grandes empresas. Eu acho que um grande fomento ali cai mais ou menos nessa época. E talvez, se a gente for pensar, a Natura já fazia bem nessa época. A gente consegue listar ainda nos dedos as empresas que nessa época estavam indo bem. Isso aí em 2015, se for ver assim, menos de 10 anos atrás. Faz pouco tempo. Mas ainda é pouco tempo. Inovação, né? Ainda é pouco tempo. Mas eu acho que de 2, 3 anos para cá, claro que acelerado por pandemia, todo mundo começou a olhar para a inovação em vez de olhar como um risco. Acho que o risco é não inovar. Para ficar esperando, né? Parado. Porque muitas das transformações das empresas passam por inovação. Vou falar do meu caso, acho que a gente não consegue ver sustentabilidade andando longe da inovação. Se a gente quiser fazer uma transformação energética, verde, sustentável mesmo, de ESG para um caminho correto, a inovação vai estar junto com a agenda, porque ela que vai tentar viabilizar. Mesma coisa para a transformação digital, que foi boom durante a pandemia, e todas as próximas transformações. Inovação anda junto com mudança. Legal, e você tocou um ponto que eu vou depois trazer aqui para a gente falar de ESG e Open Innovation, essas conexões. Mas para não deixar passar, você falou de pandemia, né? Acabei de fazer uma entrevista anterior, a gente comentou sobre pandemia, tem como falar. Mas para a Open Innovation, a sua área, durante a pandemia e outras empresas também, como é que foi esse momento? Foi como o sofrimento igual para todos os outros? Vocês conseguiram se conectar, pensar também fora da caixa, executar os projetos? Como é que foi esse período? Muita gente pensa que, por exemplo, muitos projetos pararam porque na pandemia ninguém se investia tanto por causa do nível da incerteza e tudo mais. Eu acho que para a inovação a gente deve ter visto os dois tipos de cenário, de alto e de baixo durante a pandemia, dependendo da empresa. Deve ter empresa que vai ver diminuir as apostas e foi mais certeira. Tirou o pé ali do acelerador, né? Talvez a gente até fala de horizontes de inovação, né? A McKinsey traz, né, a horizonte 1, 2 e 3, aquilo mais próximo do meu dia a dia que já vai me gerar um resultado daqui a pouco. Rápido. E lá na outra ponta, o Horizonte H3 está tentando quebrar o mercado, desculpitar totalmente, trazer uma coisa totalmente diferente. Talvez a galera parou de apostar na pandemia naquilo que estava muito longe, foi muito mais por curto prazo, que era muito mais certeiro, queria muito mais se salvar. Perfeito. Projetos menores, né? Ali rápidos, né? Possíveis de execução. Gerava algum resultado imediato. Então, eu acho que a gente conhece muito caso de empresa que não era digital e virou durante a pandemia. Verdade. Com certeza foi feito com parceiro, né? A pessoa não fez por conta. E garanto que boa parte desses parceiros vai ver, era startup. Vai ver a pessoa não tem uma área de Open Innovation, mas ela teve que fazer alguma coisa nessa linha para poder fazer. Eu assino embaixo, porque eu sou da área de tecnologia, eu vi muitas, até empresas que hoje são globais, antes da pandemia nem existiam ali, eram pouco vistas, né? E voaram, bombaram por isso. Tiveram que as outras se adaptar rapidamente, inovar muito rapidamente, aí vai lá, como vocês usam muito, né, em Open Innovation, pega as startups específicas, especialistas e implementam, né, a ideia. E esse ponto de ESG é uma das frentes mais buscadas atualmente para Open Innovation? De longe. De longe. Está em pauta quase todas as empresas. Com certeza. E muita gente coloca na pauta de governança de uma grande empresa ali que ela pluga a inovação. Porque a inovação vai conseguir gerenciar essa agenda de governança da transformação para chegar no local no objetivo que cada empresa queira. Quer dizer para um curto prazo ou quer dizer para 2040.
Normalmente, como a inovação já vai estar vinculada, talvez a inovação faça a governança disso. Mas olhando até para os outros pontos, o que mais tem é startup para o lado do E. Se a gente for pensar em environmental, clean techs, energy techs, é o que mais tem. Região aqui é muito rica. América Latina é muito rica, Brasil é muito rico. Hidrogênio verde, né? Que... Muito em alta e muita startup bacana sendo plugada nesse tipo de sentido, gerando solução bacana para o mercado. E se a gente for para o lado social, muito também. Claro que a empresa que eu estou é alemã, a gente olha muito o vínculo do mercado alemão, o quanto que ele está atuando em cima disso. Vem muita grana até de fora para poder fazer trabalho social nesse sentido, vinculado a startups. Então, assim, tem muita coisa bacana e, de novo, startups, eu acho que não dá para não falar de startup sem cair em alguma que vincula trabalhos com ESG. Verdade. E o Open Innovation tem muita conexão com startup, né? Não tem como escapar. Acho que aqui vai na minha cabeça aqui de quem não está na área, você me ajuda se é isso. Mas eu entendo que o Open Innovation acaba chegando para a sua área, problemas atuais que a empresa tem que resolver, e você tem que ir para o mercado descobrir se já tem alguém resolvendo aquilo. E talvez as startups estudando, ou mais próximo, com mais conhecimento daquele tema do que eu tenho hoje, pelo menos para construir junto. Isso varia de indústria para indústria. Vai variar bastante de indústria para indústria. Por exemplo, a gente vê que indústria de base, Fabril mesmo, já tinha muita coisa de parceria para poder trabalhar com o Instituto de Pesquisa, com o Senai, Sebrae, CDS inteira. Tem um caminho para poder trabalhar naquele sentido. Mas se alguém quisesse fazer alguma coisa muito diferente, fosse para jurídico, não ia ter nenhum outro parceiro fazendo hoje. E a gente vê um boom também de uma gama inteira de startups só para poder trabalhar em áreas específicas de corporações. Então, a mesma coisa para RH, a mesma coisa para compras, procurement, supply chain, por aí vai. Então, cada área de uma empresa hoje deve ter uma gama de startups para poder estar explorando e conversando e trazendo para dentro. Isso mudou bastante, né? Se a gente compara o mundo de startups aqui, como as grandes empresas estavam muito longe ainda das startups, depois começaram a entender, falar para fazer negócio de inovação, talvez eles sejam mais rápidos, na maioria das vezes só que eles reaprenderam também, as grandes empresas, a negociar com as startups, a se aproximar, fazer os contratos, coisa básica, né? Mas eu já escutei isso nesse mercado de inovação da grande empresa, quando achava a startup ideal para resolver aquele problema que eles precisavam, aí caía na vala comum e falava, vamos fazer um contrato com a startup. Como se fosse qualquer fornecedor comum. A startup recebia aquilo, e eu já vi relatos disso, assim, não sei nem por onde eu começo. O contrato tem 100 páginas, tudo em inglês, eu tenho que ter conta no banco americano para poder fornecer, e era um contrato ali de pouco investimento inicial. Elas aprenderam, as grandes, a também fazer negócio com as startups, né? E além de aprender, eu acho que é algo que vem melhorando dia após dia, porque toda grande empresa que começou a criar um processo diferente para isso, a gente até chama de fast track, né? É uma rota mais rápida para você conseguir contratar aquilo, porque às vezes você não vai nem contratar startup para um trabalho enorme, às vezes é para uma POC, né? Para um teste. Coisa rápida ali, né? Às vezes o teste vai demorar uma semana e você está lá meses de contrato atrás ali para validar um teste de uma semana. Então, eu acho que todo mundo desenhou um processo com um primeiro passo comum de todas as empresas que querem começar a fazer melhor o Open Innovation, criar um processo paralelo, começar a trabalhar com ele para facilitar essa contratação para os testes de startups e melhorar ele ao longo do tempo. A gente viu empresas saindo de 160 dias para 60 numa tacada rápida e chegando hoje a 7, 6 dias do momento que você acha o problema até fazer um teste. Imagina comparado com qualquer outro fornecedor no dia a dia, né? Que fornecedor que eu trago para dentro em 6 dias, do momento que eu percebi que eu tenho um problema até contratar o teste. Então, não tem comparação, né? E isso é investimento, né? Sim. Dinheiro, às vezes esses 7 dias aí para meses, você já consegue resolver um problema, melhorar o processo ou, quem sabe, já... colher o benefício muito antes. Financeiro, inclusive, em cima disso, né? Ô Gui, eu lembro que a gente estava no Web Summit e você comentou sobre talvez um campeonato de inovação no Brasil, das melhores empresas, as que mais inovam. Legal. Existe esse campeonato? E quem são os últimos ganhadores? Certo. Tem algumas premiações famosas de inovação no Brasil. Seria o Oscar da inovação ou não? Próximo disso. Hoje eu coloco 3 como principais aí no Brasil. É difícil julgar porque elas medem coisas diferentes. Mas
Por exemplo, uma muito famosa que a Valor Econômico faz. É conhecida. Certo. Essa da Valor Econômico, ela olha para aspectos mais macro das empresas. Ela olha o investimento inteiro que você fez numa área X que está emergente. Enfim, ela olha muito mais uma atuação geral. Se olhar só para o ecossistema de startups, aí tem um prêmio que o órgão que faz é a 100 Open Startups, uma empresa privada. Ela faz um ranking das 100 empresas e das 100 startups que mais fizeram movimento e contratos, aí, interação e projetos em conjunto no Brasil ao longo do ano. Aí a medição é por número de contratos, sim, de projetos que ela fechou para inovação. Não importa se foi R$1 ou R$1 milhão no contrato, mas muito mais a intensidade. Quantidade. Quantos fizeram, para quais situações e tudo mais. E nesse já tem alguns anos que a Ambev está no topo, Suzano perto, ArcelorMittal, BASF, enfim. Os principais ali, certo, top 5. E eles estão ali toda hora aparecendo nesses rankings. E agora tem um prêmio que já está agora na segunda edição desse ano, começou ano passado, que é um prêmio que quem conduz é uma consultoria, que é a The Bakery, junto com a Associação Brasileira de Startups, eles criaram um outro prêmio que é muito mais como se fosse um NPS. O quanto que as startups estão gostando de se relacionar com as empresas. Quais são as top of mind e as que mais tratam bem, assim, nesse sentido, quando você vai tentar se relacionar. Ele sempre coloca as top 20 ali de cara também. Então, enfim, quer saber quais empresas se inspirar, quem se conectar para poder entender, pode ir nesses rankings aí, que com certeza sempre você vai achar coisa boa. Vão ter boas histórias ali. Com certeza. E eu queria ver, falando de história, o que você tem alguma história que você achou assim, não sei se a gente pode usar nomes aqui, mas sem nomes, de um problema que foi para o Open Innovation, o Open Innovation conseguiu resolver com alguma startup, alguma coisa que você lembre dos estudos que você passou, pode ser fora do Brasil também, mas foi fora da casa, disruptivo, né? Tem vários, e assim, vários mesmo, desde aqueles que depois viram um novo negócio, uma linha de receita e vai, ou aqueles que resolvem qualquer problema, menor que seja. Sim. Tem um caso muito famoso do exterior que é da Disney, acho que pouca gente Disney? sabe, é famosaço. A marca todo mundo conhece, mas vamos ver o caso aí. Eu vou contar a história pelo lado da startup. Tem uma startup que ela queria fazer um carrinho de controle remoto que ele fosse totalmente diferente. Ele fez como se fosse uma bola, que a bola tivesse o piloto ali dentro e você pilotasse com o controle remoto, mas ele tivesse qualquer movimento livre ali, não só as 4 rodas e com direção. Uma bola girando para qualquer lado, ali, 360 graus ali. Chega uma hora... Com controle remoto. Com controle remoto. E eu ela começa a funcionar. Onde vai dar isso. Então, e ela quer tentar fazer aquilo funcionar e vender esse produto no mercado de brinquedos. Chega uma hora, a Disney resolve comprar todo o lado do George Lucas e trazer Star Wars para perto. Me vê exatamente essa cena. Imagina, é o robô, né? Aquele BB-8. BB-8. Imagina a Disney se ela fosse fazer do zero, não, bora desenhar um robô novo para Star Wars, para os 3 próximos filmes que a gente vai fazer, e ele precisa ser totalmente diferente. Ela ia criar uma área de P&D fechada. Exatamente, contratar gente. Quanto tempo você acha que demorou do momento que ela falou, bora falar com a empresa tal, até eles terem o BB-8 feito? 6 meses. 2 meses. 2 meses. Isso imagina os 4 anos que ela teria gasto para tentar desenvolver algo parecido. E vendeu muito, que eu acompanhei isso, eu não sabia que esse era o case, mas eu sei a questão da venda, né? Fantástico, né? O filme, né? Bombando. Sim. E o robozinho que virou, né, para os aficionados, né, da série. Da série. Que é fantástico, e realmente é um robô que eu nunca tinha visto aquilo. Quando eu vi a primeira vez, né, a única coisa, teve um desafio tecnológico desses 2 meses de colocar uma cabeça móvel aí. Dele girar ali, né? Porque ele tem a ver com o centro de gravidade e magnetismo, para poder dar certo. Mas sim, fizeram os testes, certo, e acabou. Isso é uma startup americana que vendeu para a Disney, né? A Disney adquiriu. Deve ter gerado um bom dinheiro aí, num projeto desse. Com certeza. É um trabalho conjunto. Eu não sei se de cara eles já foram se unindo e virando uma empresa só, mas enfim, foi um trabalho conjunto. Teve um ganha-ganha, né? Fantástico ali. Total. Porque Disney, talvez uma das maiores aí do entretenimento, com uma startup que estava fazendo um carrinho de controle remoto, certo. Só que era uma bola, né? Certo. Fantástico case. E a gente também falou aqui antes de entrar sobre os grupos de inovação, que eu sei que você participa, você é bem ativo nos grupos. Certo. E vocês têm, né, um grupo de inovação de vários aí no Brasil? Vamos falar um pouquinho disso? Vou falar de alguns principais, mas assim, Você está em quantos grupos no seu WhatsApp? Quantos grupos de inovação você tem ali? Para a gente começar. Eu sei que é grande o número. Eu parei de contar quando passou de 100. Porque eu acho que é a última vez que a gente deve ter... e alguns devem ter lá 400 mensagens por dia rolando neles. Meu Deus do céu. Eu acho que eu devo receber algo entre 1.500 e 2.000 mensagens por dia, algo nesse sentido. Mas tem maneiras de se gerenciar, tem até IA que ajuda a gente hoje a fazer um resumo do que esse é um papo interessante pra gente marcar e vamos falar, porque deve ter gente sofrendo. Eu sofro com 5 grupos no WhatsApp, imagina 100. Mas dá para extrair valor de 100.
Porque às vezes são temáticos, às vezes eles são específicos, às vezes para você ter uma conexão diferente com pessoas diferentes, em momentos diferentes. Agora tudo é inovação. Esses grupos, não está contando da família. Não, só grupo de inovação. E eu acho que só de startup, se eu fosse somar os que tem a ver com universidade, a lista aumentaria. E precisa estar se conectado. De novo, sim, tem tudo a ver com a sua área, né? E não existe perfil melhor de que assim, a galera de inovação é a mais bem conectada do mundo. Realmente tem aí todo mundo. Fantástico. Todo mundo se conhece, todo mundo está se ajudando, todo mundo é muito aberto a querer se ajudar. O principal grupo que eu devo ter hoje é um que eu participo desde tem 1 ano e pouco mais ou menos que o grupo existe, né? Entrei quase pouco depois que ele aconteceu. A gente está com quase 50 hoje grandes lideranças de empresas da região que estão figurando aí dentro desses rankings que a gente falou, só se colaborando de forma totalmente aberta, justa, troca sincera do que a gente está sofrendo e que a gente poderia estar se colaborando para poder chegar em um patamar melhor. Então a gente discute esse processo de fast track de contratação, a gente já discutiu eventos que a gente fez parte e como que a gente tirou bons insights daquilo. A gente fala dos nossos problemas, das nossas oportunidades, compartilha startups que a gente vem trabalhando. Enfim, todo mundo, é um movimento em si se ajudando para a gente poder chegar num patamar diferente aí. Tem empresa que é concorrente, pouco importa, a gente está tentando gerar um movimento de inovação cada vez melhor. É o Open Innovation na veia, né? Porque está totalmente aberto, né? Lá tem de empresa de saúde a bebidas, enfim, todo tipo de indústria. Deve ter muita ideia rolando. Esse segmento dessas startups, a inovação, né? Que você está conectado. E a gente que é da área de tecnologia aprende demais, né? Quando a gente vai, eu participava do Inovativa, do Sebrae, como mentor, e nos anos que a gente ia lá para colaborar, você saía de uma reunião de uma startup, saía de uma mesa, sentava na outra e falava, nossa, eu nunca tinha pensado que isso era possível. Vai para outra, é muita ideia, muita inovação. É lógico que tem algumas que você passa e fala, opa, isso aí já existe, não tem tanta inovação aqui, mas a grande maioria você aprende demais com eles, né? E a sua área é visitar startup, conhecer startup, falar com startup, não é? Eu acho que no meu caso eu falo até com poucas. A gente deve estar beirando 680 startups por ano que a gente conversa. Nossa Tem senhora. empresa por aí que está nesses top rankings aí que fala com 4.000, 5.000 por ano. E conhece o falar, produto. Eu tô falando não só, tipo... reuniões. Reunião, ter conversado, ligado, no mínimo 20 minutos o que ele faz, conversa, me fale do seu produto. Para ver se tem alguma aderência. Ele está fazendo um pitch para você, no mínimo, né? Com então, certeza. No mínimo, você está conhecendo a startup dele. E não é à toa que, assim, tem tanta empresa que é multinacional e às vezes começa a fazer Open Innovation via Brasil. O Brasil é um dos 3 melhores lugares do mundo para se você tentar começar a fazer algum trabalho desse tipo. Claro que vai perder para os Estados Unidos, região lá do Palo Alto, se a gente pega todo o São Francisco, Califórnia. O dinheiro ali é um pouquinho mais barato que o nosso, né? A gente tem uma noção que, por exemplo, no mundo deve existir algo perto de 150 mil startups. 60 mil estão por ali. Só naquela região ali da Califórnia. A Califórnia. Se a gente for pegar um outro lugar que sempre aparece com alta, é Israel. Israel tem muita startup bacana. A gente tem um colega do Grape Valley que foi para lá fazer, né, a viagem, ele comentou sobre isso. Muita startup global, né? Pensando já em criar startup globalmente. Em número, são 8, 9 mil startups mais ou menos que deve ter ativa hoje em Israel, só que todas aí atuando, crescendo num ritmo absurdo, reconhecido no mundo inteiro. Como unicórnios já, famosos lá, né, que vieram de lá. Você falou 8, 9 mil lá, quanto que é no Brasil, mais ou menos? A gente está beirando, já teve estudo que saiu que fala que são 19 mil, a gente tem uma noção que deve ser 15, mais ou menos. Mas olha o tamanho dos países, né? Certo. Se ele comparar com o Brasil e Israel, de tamanho mesmo, de Mas proporção. só de comparação, no Brasil a gente tem 2.600 startups do agro. Só para agro, fantástico. Deve ter muito país da Europa que não chega em 2.000 startups. Inglaterra, França, Alemanha, acho que não chega em 2.500 startups, dependendo. Um ecossistema gigante. Com certeza. Temos aqui ainda pouco explorado, na minha opinião, né? Também, porque a gente tem muito problema. Se tem muito problema, tem muita coisa para poder resolver. Tem que achá-los, né? E a parte, você comentou da parte de agro, né? O Brasil tem já um passado e um presente e talvez um futuro aqui fantástico para agro, né? Você tem algum case que você lembra que você visitou? Não sei se agro tem a ver com o que você está conectando hoje, mas tem alguma ali fora da caixa? A gente tem interesse em agro bastante. Também? Tem. Que legal. A gente olha um pouco para o lado de digitalização do agro, principalmente. A gente foge do biotech, assim, da parte muito laboratorial, tecnologia de bioengenharia, a gente foge um pouco.
Mas se a gente for ver todos os ganhos de produtividade, aí normalmente está vindo com transformação digital, indústria 4.0 e 5.0 para o agro, aí a gente olha bastante. Assim, tem muito case bacana, o mais comum é de utilização de drone inteligente para pulverização, para monitoramento. Fantástico. A gente vê muita startup bacana para colheita autônoma, não ter mais ninguém, assim, porque eu acho que ninguém tem tanta noção assim, mas ainda agronegócio é um dos setores que mais tem acidentes com seres humanos, mais gera risco, assim, junto com mineração, construção, que ainda ganha, mas assim, agro está muito perto disso ainda. Não sabia disso. Claro que com automatização melhora muito, mas mesmo assim, quanto mais autônomo, menos gente eu vou ter que expor num ambiente desse, mais eu ganho produtividade, por aí vai. Então tem muita startup. Aquela questão das colheitas, né? O trator ali, a colheitadeira, fazer o trabalho autônomo, né? Então, igual os carros que a gente já tem. A gente tem muita startup de IA para gestão de imagem em si, para entender se a colheita foi feita e como está a qualidade do produto, já fazer seleção. E eu vi uma startup, eu não me lembro aqui o nome, é até um pecado a gente falar dela, não falar de nome, mas o pitch era também com drones, ela monitorava os bois do pasto, então gigante, né, a área, então conseguia cobrir toda ela. E o fantástico além do drone da IAG é que ela conseguia monitorar pela inteligência artificial se aquele boi estava fora do peso e se ele estava com algum tipo de doença, que ele consegue com essa inteligência se adaptar a identificar as doenças possíveis e com o peso, com o deslocamento, ou seja, ele não está andando mais, está parado. Já consegue disparar o atendimento veterinário para aquele local. E se a gente está falando de 5, 6 bois aqui numa terrinha, é fácil. Mas no agro, 10 mil, 20 mil cabeças. Exatamente. E olha que fantástico, né? Inteligência artificial, é uma startup que faz isso, consegue monitorar e consegue reduzir custo ali. O bom da startup é isso, ela consegue trazer uma tecnologia para o mercado, viabilizar uma coisa que está ainda muito no papel para a prática, para a gente começar a agregar valor em cima disso. Isso é de redução de custo, né? É rentabilidade, redução de custo, é o Open Innovation que a gente está falando. E hoje, para quem está nos escutando, a gente está no YouTube, também vai estar gravado isso para depois. Para quem quer começar a montar uma área de Open Innovation dentro da sua empresa, ou quer participar, talvez não está no ponto de montar ainda, mas quer se conectar, né? O que você recomenda como primeiros passos? Tá. Eu vou colocar em 2 lados, uma parte do conhecimento técnico e outro lado soft skills. No fim, soft skill vai importar bastante. Acho que naturalmente... Como soft skills a gente não para de falar, né? Certo. Não pode faltar. Naturalmente, por mexer com alto risco e com um assunto que ainda vai envolver muito convencimento, né? Você vai trazer pessoas em conhecimento diferente para poder tentar fazer parte, vai precisar de capacidade de influência, vai precisar de uma boa base de resiliência para aguentar muita porta fechada. Aí talvez se assemelha muito com o pessoal que é founder de startup também, né? Porque também vai passar por muita barreira. Enfim, o perfil, comece a olhar para um perfil que tem um founder de startup e pensa qual perfil ele vai ter de comportamento nesse sentido. Principalmente essa parte de influência, negociação, aguentar uma resistência, isso eu acho que é fundamental. Uma resistência dentro da própria empresa. Certo. De abrir, de vamos fazer... Certo. A inovação, tudo que é transformação gera... Aquilo lá de 2003 que a gente falou, né? Tem muitas ainda que não abriram, não conseguiram. Né? Então, se preparar para uma resistência interna, em primeiro lugar. E se preparar para entender que o seu trabalho vai ser, às vezes, muito mais de convencer pessoas a fazer parte do que, às vezes, realmente estar lá na técnica fazendo alguma coisa diferente. Mas provar que aquilo é possível, que faz sentido, né? Certo. Mas se eu vou pensar assim, quero começar a conhecer. Primeira coisa, assim, eventos temos milhares, mas milhares mesmo. Para você achar e conhecer, e assim, vá num evento e interaja com o evento, não vá só para poder ouvir o que está lá. O que mais importa é a conversa do corredor, não a palestra que estiver rolando ali. E falar, né? Se vá apresentar. Para conhecer as pessoas e para entender o que elas estão fazendo lá, quais foram os primeiros passos lá. Acho que é o primeiro passo, assim, conhecer quem já faz, como que fez e contar a história deles também de primeiros passos. Porque tem suas variações, mas assim, não vai ter segredo em desenhar um processo para fazer um Open Innovation. Do jeito que a gente falou, é achar um problema, achar um parceiro, principalmente uma startup, então, que resolva ele e fazer isso uma conexão correta. Esse é o primeiro passo para tentar fazer alguma coisa diferente. Claro que tem muito mais ferramentas para fazer Open Innovation, com certeza. A gente vai poder olhar depois para Venture Building, você nascer com a sua própria startup, a gente vai precisar em Venture Capital investir e em equity de alguma outra startup para você poder ter parceria com ela. Enfim, aí são 1000 veículos diferentes. Mas o primeiro, que é achar um problema
curto, próximo do teu dia a dia, resolver ele, mostrar que funciona, acho que todo mundo consegue começar por aí. Então, assim, olharia para problemas graves que todo mundo já tenta resolver, às vezes não consegue por meios normais. Opa, ali tem algum caminho para trabalhar desse jeito. E a conexão com o ecossistema mesmo. Não é difícil achar boas startups em mercado hoje. Elas estão nesses rankings, elas estão em listas que existem por aí. O caminho vai ser tentar fazer isso, achar o problema, a conexão e tentar aceitar fazer esse primeiro teste. O primeiro dando certo, nossa, ele abre caminho. Já mostra que é possível, né? Ou se conectar nos seus grupos aí, você falou, tem 100, para quem está começando, daqui a pouco vai estar participando também desse espaço. E vão ter grupos de consultorias, vão ter grupos que são autônomos, são de pessoas que já estão querendo se colaborar, vão ter grupos que são das empresas, enfim, tem de tudo. Tem. E você visita também bastante os hubs, né, das cidades, das regiões, porque além de falar com startup, quantas? 800 por ano? 680. 600, já subi um pouco a meta aqui. É muita gente. Mas você também tem uma conexão forte com hubs, né? Visita, tem conexão, você vai estar sempre no Cubo, né? Acho que o Cubo, uma vez por mês no mínimo, você talvez tá 2. Mas chega lá, tem uma reunião, vai lá, visita, não, como normalmente um sempre hub tem de inovação. algum evento mesmo, vinculado a alguma reunião ou algum evento que eu vou lá dar uma olhada. Conheço muita gente que está lá. Lá tem, a gente falou de agro, tem um espaço só para agro, tem um espaço só para construção, só para saúde. Enfim, a gente conhece muita empresa que está lá. Às vezes é para reunião, às vezes é para evento, mas a gente acaba estando lá com uma pelo menos uma vez por mês lá. Tem mais algum hub que você também se conecta? Inovabra também, que é o hub do Bradesco, também para São Paulo. Também São Paulo é um dos principais. Se a gente for olhar para o sul, a ACAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, tem um hub que deve ser um dos melhores possíveis. Já ganhou prêmio até no exterior de ser o melhor lugar do mundo para você incubar uma startup, dependendo do ano. Olha, que legal. Está em Santa Catarina? Santa Catarina é um polo tecnológico fantástico, né? Santa Catarina. E é um hub que ele é muito próximo de empresas grandes que fazem inovação aberta muito bem. A Ambev está ali perto, a ArcelorMittal está lá perto. Empresas que estão investindo ali ou colaborando com hubs, muitos deles, né? O Cubo é o Itaú, né? O mais forte. O do Bradesco chama Inovabra. Então não conhecia esse por nome. Ainda em São Paulo vai ter Learning Village, State, o que mais tem. Legal isso, porque as grandes empresas entenderam, né, que ali é um celeiro de ideias e se está próximo, identificando, podendo falar com startups, talvez saiam grandes negócios ali. Tem gente que fala que tem executivo que só vai abrir a cabeça quando você levar eles num lugar desse, ou num evento totalmente diferente, que nem a gente fez Web Summit esse ano. Enfim, para tentar abrir a cabeça tem que estar lá imerso. E às vezes você chega nesses eventos, Web Summit, em outros que a gente foi também, no Campus Party, você chega com uma visão, fala, não sei se eu vou, é longe, é trânsito, não sei se eu vou ganhar tanto. Não tem um que você não sai com a cabeça falando, nossa, quanta coisa aconteceu aqui, né? Você sai com a cabeça totalmente mudada. Evento tem que participar. Né? O Web Summit desse ano, acho que quantas empresas que a gente conheceu que falou assim, caramba, não sabia que Petrobras estava fazendo tanta coisa. E descobrimos ali no stand deles. Enfim, várias outras a gente vai descobrindo ali, né, nesses eventos. E o grupo de inovação, que eu tive o prazer de conhecer os seus amigos lá, eles são muito unidos, né? E vocês estão ali, vocês saem depois do after party ali para se conversar, para festejar, celebrar Você ganhou o prêmio, inclusive, do que mais colaborou ali com... O que mais respondeu aos grupos e tal. Esse foi num outro grupo, mas um dos 100 que você estava. Que é de vinculados à consultoria, e ele pegava a pessoa mais engajada, que mais jogou a informação, que mais provocou a galera a fazer uma conversa diferente. Acho que eu tinha ganhado ali, o segundo colocado não tinha metade dos pontos ali. E você é daquele que pega a planilha que mandaram aleatório no grupo, baixa ela, marca os pontos ideais e fala, pessoal, já vi aqui isso e devolve pro grupo, né? Eu queria fazer melhor, assim, às vezes não dá tempo de fazer tanta coisa, é muita informação. Mas eu acho que eu devo ser uma das pessoas que mais tem informação, que mais recebe arquivo e consegue compartilhar, realmente. Legal, tá participando. Isso é Open Innovation no privado e no particular, né? Certo. Você tá fazendo com os times ali. Ô Gui, a gente está indo para a reta final. E o que a gente tem de eventos que você poderia sugerir aqui na nossa cidade, em Jundiaí, mas também não só aqui, que você acha interessante, inovação, vai ter bastante coisa acontecendo aí? Eu tinha feito até um estudo faz 1 ano e meio, mais ou menos, que assim, se eu quisesse pegar um evento presencial por semana em São Paulo, só em São Paulo,
teria. Você conseguiria ir em todos? 52 semanas do ano teria um evento presencial. Você já tem de todo quanto é tipo também. Quando a gente começou a participar do mundo de Open Innovation, a gente montou uma equipe ali, eu tenho uma equipe de umas 8 pessoas ali, que a gente é um comitê. Enfim, pessoas que estão começando a trabalhar com o tema, a gente conseguiu pegar 150 eventos em 3 meses. Nossa então, assim, Senhora. Tem muito evento. Mais pessoas. Com mais pessoas, porque às vezes no mesmo dia tinha 3, a gente separava a galera e participava. Mas assim, se for pegar os principais aí para o Brasil, tá tendo agora Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Ele é o mais próximo do que a gente tem de eventos no exterior, tipo South by Southwestern, assim, ele é um dos principais eventos para o Brasil. Ele fecha quase a cidade inteira para inovação por que legal. Umas 2 semanas. Onde que é esse? Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí. Tá tendo agora, esse final de semana. Começou legal. essa semana, tá no meio da semana já, hoje já tá rolando um monte de palestra. E lá você vai ver IBM, Google, um monte de gente. Mas assim, os principais, além dele, Case ainda vai ter que ter uma importância grande, né? Para Brasil. São Paulo esse, São Paulo, normalmente eles fazem no Transamérica Expo, mas é um momento que vai ter muito stand de startup, vai ter palestra boa, vai ter muito stand de corporate, vai ter o encontro do ecossistema. Você vai ver vários desses players no mesmo ambiente, você vai ver Sebrae, você vai ver muita gente de âmbitos diferentes estando juntos ali para poder colaborar. E vem Nordeste inteiro, e vem mundo inteiro nesse sentido. Tem o Neon, que é o case, é exatamente a mesma coisa, mas ele é hosteado no Nordeste, teve pela primeira vez esse ano. E talvez, olhando para o ano que vem, não percam o Web Summit Rio de novo. Opa, esse daí é imperdível. É um evento internacional, né? É muito legal. Ele é organizado por... o original dele era em Portugal e agora vem acontecendo aqui no Brasil pela primeira vez nesse ano. Eu acho que agora que tem aqui no Brasil e já confirmaram que vai ter com alguns anos com sequência, assim, todo mundo que está nesse ecossistema tem que ir. Verdade, é meio obrigatório. A gente estava lá no primeiro, né? Que mês que é? Eu não lembro. Foi maio. Deve ser próximo. Pegou o 1º de maio, deve ser próximo. Já comprou seu convite ou ainda não? Ainda não, mas talvez porque a gente vai ver o tamanho da equipe que vai. Assim, ainda dá tempo. A gente está falando do maio do ano que vem, né? Então, certo. Mas é um evento fantástico mesmo. Assina embaixo que a gente esteve lá, a gente participou e muita inovação, muita inovação. E eu queria que você falasse para a gente fechar do Startup Weekend. Que bicho é esse aí? Legal. Parece que vai rolar em Jundiaí. Primeira mão aqui o bate-papo? Certo, confirmado. Se a gente for olhar, assim, Startup Weekend é um movimento que tem no ecossistema, vinculado a uma empresa americana que organiza e gera um padrão, mas assim, é para nascimento de startups. Legal. Como se fosse um hackathon, mas com um modelo muito específico, validado, que acontece no mundo inteiro. Todo mundo fala, todo final de semana em algum lugar do mundo está acontecendo algum Startup Weekend. É um ambiente que a gente vai ter para poder discutir novas oportunidades de negócio, a gente vai discutir oportunidades para a região, para a cidade em si. A gente vai fazer um evento meio aberto, sem uma temática específica, mas para ajudar a gerar esse nascimento de startups para a região. Então estaremos lá fazendo parte da organização, deve acontecer aí no fim do ano. Mais informações virão em breve, né? Mas realmente vai ser um dos eventos principais para a cidade também, e vamos gerar um movimento bem bacana para o ecossistema. Muito legal. E o alvo é final de ano, né? Esse ano, mas final, né, do ano. E vai ser em Jundiaí, olha que legal. É um evento grande, né? Eu sou um dos coordenadores lá junto contigo. Você me convidou, você é o dono do evento, mas estou lá para colaborar. E eu também não conhecia. A hora que você me convidou, é um evento grande, fala, vamos conhecer. E é uma oportunidade fantástica para startups, para quem quer começar, quem quer entender o que é isso, né? E é um final de semana, por isso que é o weekend, né? Certo. Startup Weekend, que eles chamam bastante do S e o W. Começa na sexta-noite, sexta-noite, né? E passa até ali. Domingo vai ser bem intenso. São 56 horas, é isso? De evento. É sexta-noite, sábado e domingo inteiro. Até o início do fim da tarde ali do domingo, onde a gente faz as apresentações. E é uma estratégia de você ali se juntar. 150 startups, né? Se juntam, não se conhecem, mas estão inscritas, né? Fazem os grupos, ideia de um projeto, de uma startup nova e sai ali dentro do final de semana, né? Isso. E a concepção, né, do projeto ali. É o desafio de sair do zero até algo tangível mesmo em 2 dias e meio. E com mentores, né? São levados super a sério, mentores que vão colaborar para que isso aconteça. Vamos ter especialistas de temáticas de como desenhar um negócio, de testar, de tecnologia para às vezes fazer alguma programação ali dentro do final de semana ainda. A gente vai ter gente que sabe muito modelar um negócio, desenhar um negócio correto. Tomara muito que legal. Saia ali, vai...
Quem sabe os futuros, alguns unicórnios aqui dentro da nossa cidade. Já tivemos vários. Se a gente for pegar assim, o que o Startup Weekend já fez, vários unicórnios famosos nasceram no final de semana. Olha que legal. Muito bom. Bom, minutinho final. Queria, se o pessoal quiser falar contigo, pegar algumas ideias, sugestões, onde você está, LinkedIn, Instagram, TikTok. Eu acho que o principal hoje é LinkedIn. LinkedIn, né? Mas tem o rede tá ali. Com Guilherme Silfi. Deve ser o primeiro da lista, assim. Eu até programei ali para o primeiro que você colocar Guilherme Silfi, acertar o sobrenome certinho. Dois Fs. Isso, 2 Fs e I no fim. Já vai aparecer ali. Tá aqui na live também seu nome. Então... Podem me adicionar, sou muito aberto para conversa, já troco o WhatsApp ali na hora, às vezes já se coloca em grupos, enfim, eu ajudo todo mundo que quiser fazer imersão no ecossistema desse. Então pode contar comigo nessa parte. Muito legal. Bom, Gui, obrigado por ter aceitado aqui o convite. Prazer é meu. Papo super legal para galera de inovação, startup. É um prazer estar com vocês aqui. Um abraço, muito obrigado pelo tempo, pessoal aí do YouTube, pessoal que vai assistir depois. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigadão.